Vamos iniciar estes momentos de louvor e vamos cantar de seguida 2 hinos. Não vamos falar a meio, vamos cantar os 2 seguidos. Portanto, o primeiro será o 77, que vai ser projetado, e em seguida será o 95. Vamos fazê-los de maneira diferente, já estamos habituados. Quando aparecerem as letras cor-de-rosa, serão as senhoras a cantar. Quando aparecerem as letras azuis, serão os cavalheiros. E quando aparecerem as letras em branco, seremos todos, ok? Vamos então entoar a Deus estes maravilhosos hinos. Escutei a voz de Deus, é Jesus o Salvador. oh, clamai, vós filhos seus, É Jesus o Salvador. Proclamai com grande ardor salvação ao pecador, pois Jesus aqui morreu para ser o Salvador. Abraçai o excelso dom, é Jesus o Salvador, pela cruz vos dá perdão. é Jesus o Salvador, Multidões ao exaltai, seu amor considerai, anjos seus também clamai, é Jesus o Salvador. ó fiéis a vós erguei, É Jesus o Salvador. Aos nações louvor rendei, é Jesus o Salvador. Salvação de graça dá e perdão ao pecador. Glórias mil a Deus Jeová, pois Jesus é o Salvador. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar. É minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando em pensar a Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus mil reluz, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele
a se colocarem de pé para entoarmos o hino ao orarmos Senhor. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fruir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto dimana, ó Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos e estar em oração. Ó Deus eterno, prostrados te adoramos, exaltado sejas, Senhor. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, exaltado sejas, Senhor. Santo Deus que estás nos céus, este realmente é o único propósito que temos de estar aqui na tua santa casa, exaltar o teu santo nome. Senhor, estamos aqui também para te louvar, estamos aqui porque te amamos e que te pedimos, Senhor, que sejas com cada um dos presentes nesta hora, para que o teu Santo Espírito nos possa envolver e a tua palavra seja um enriquecedor instrumento para que possamos, Senhor, sair daqui mais felizes porque sentimos que estivemos contigo. Abençoa todo o teu povo nesta hora e todos aqueles que nos ouvem, é que humildemente peço por Jesus Cristo. Amém. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor. Hino de número 12 dos nossos inários. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito da luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo
Todos quantos puderem, vamos ajoelhar e falamos com Deus. Pai querido, dar mais altos céus, humildemente, Senhor, nos achegamos ao teu trono da graça, reconhecidos, Senhor, que somos pecadores e que unicamente pelos méritos de Jesus Cristo nos aceitas como seus filhos, Senhor. Neste momento te vim suplicar, ó Pai, que venhas abrir o nosso coração, que venhas abrir a nossa mente para recebermos a mensagem que nos vais trazer através do teu servo Joel, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa utilizar de uma forma tão poderosa, Senhor, que a mensagem que hoje vamos ouvir, Senhor, nos ajuda a nos aproximar mais de Ti e a termos o desejo de termos um relacionamento mais profundo contigo, ó Pai. Nesta hora também me lembro, Senhor, daqueles que estão doentes, daqueles que estão fracos. Tu venho suplicar, Senhor, que os possas visitar, Senhor. Os possas confortar, os possas dar ânimo, Senhor, e que nos possas utilizar a nós, Senhor, para sermos esses embaixadores teus, embaixadores da verdade, embaixadores da luz, Senhor. Também me lembro, Senhor, daqueles que estão a assistir pela internet, que os possas abençoar de uma forma muito poderosa, Senhor. Que o som, que a imagem, possa chegar a eles de uma forma perfeita e possam ouvir a mensagem que hoje nos traz, Senhor. Tudo isso te peço e te agradeço, não por causa de mim algum mérito, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. As ofertas desta semana é uma oferta especial e é para a revista de Consciência e Liberdade. A nossa participação neste sábado, nesta oferta especial, é abençoada por Deus e integrada neste trabalho, por si e por nós, por cada pessoa, pelo princípio da liberdade religiosa. Com esta oferta nós vamos poder ajudar a que a revista adventista possa ser proclamada perante Portugal e perante o mundo inteiro. Que nós possamos ter noção, irmãos, que as nossas ofertas têm um poder de levar a mensagem àqueles que não conhecem. Que não nos possamos ficar acanhados, possamos dar e ter a fé que realmente que as nossas ofertas levarão a mensagem àqueles que não conhecem. De início vamos dar o privilégio às crianças de ofertar e possamos olhar para elas e aprender com a alegria com que elas dão a oferta.
Oremos. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, te queremos agradecer o privilégio que nos deste esta manhã de estarmos na Tua presença. Te queremos apresentar os dízimos e as ofertas do Teu povo e, Senhor, uma benção para elas, como também para aqueles todos que vão ter a responsabilidade de as dirigir no avanço da Tua obra. Tudo isto te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou-os
acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro de alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Agradecemos muito este quinteto e devo dizer-vos já que eles vieram enriquecer o tema desta manhã. Mas antes de começarmos e de abrirmos a palavra de Deus e de começarmos a ler os seus textos, eu gostaria de vos dizer uma coisa. Gostava de congratular-me com todos os irmãos que estão presentes aqui esta manhã. E gostava de vos dizer o seguinte: se algum de vocês não estivessem presentes hoje, este culto não seria a mesma coisa. Não sei se já pensaram nisso. E outra coisa que eu vos vou dizer, que não sei se já sentiram isso, mas o que eu me tenho apercebido é que aqueles que não conseguem estar presentes e que usam a internet para de alguma maneira espreitar para a Igreja de Canelas, já demonstraram, e isso já mais que uma vez, que o prazer deles era estar presentes aqui. E olhem e devo-vos dizer que já ressenti essa mensagem de muito longe. Portanto, meus amigos, isto para vos dizer o seguinte: como nós estamos juntos todas as semanas, poderá parecer que não é muito importante, mas perguntem a esses que não conseguem estar presentes, que estão muito longe, quão gostavam eles de estar presentes no sábado de manhã na sua igreja. Isto deve nos fazer refletir. Meus irmãos, meus amigos, todos que estão presentes, todos aqueles que estão a ver-nos através da internet, que também quero saudar e desejar-vos que recebam esta mensagem num humilde servo, mas que se preocupa muito com a sua igreja. Eu gostava de vos dizer que preparei este sermão para a minha igreja. Mas gostaria de também dizer que, se efetivamente ele for útil para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, eu ficarei mais feliz. Porque eu sinto que é importante nós refletirmos na palavra do Senhor sobre este tema. Os tempos que nós estamos a viver não são muito fáceis. E a qualquer hora nós notamos que há irmãos e irmãs que têm dificuldades na sua vida. E eu acho que é tempo de nós nos agarrarmos à palavra do Senhor e entendermos bem o que é que ela nos diz, porque só assim é que conseguimos vencer as dificuldades. Provavelmente já todos viram o tema que eu pus para a meditação desta manhã, está relacionada com o profeta Jeremias no capítulo 46, 28, em que ele, em determinada altura, ele diz: não temas. Ele está para falar para o povo de Israel, mas eu estou a falar para a minha igreja e para todos aqueles que me ouvem. Não temas, porque eu estou contigo. Isto é uma frase que o profeta trouxe da parte do Senhor para o seu povo, para os seus filhos. E aconteça como acontecer, o Senhor diz-nos a cada um de nós esta manhã: não temas, porque eu estou contigo. Meus amigos, o ano de 2013 ainda é visível no retrovisor. Não só porque está num passado muito recente, mas também porque deixou certamente muitas lembranças positivas ou negativas na nossa vida.
e, portanto, é fácil nós olharmos para trás, porque ainda está muito perto o do ano 2013. 2014 chegou. Com ele vêm novos desafios. Devemos olhar para cada dia como uma nova oportunidade diante de nós para fazer melhor do que fizemos antes. E deve ser nesta perspectiva que todos nós devemos olhar para um ano que chegou. É que Deus está-nos a dar mais uma oportunidade para fazermos melhor do que fizemos no passado. O ano novo pode causar alguma ansiedade, porque com ele virá certamente muitas questões às quais não sabemos responder. Os paradigmas podem mudar por várias circunstâncias. A idade, a conjuntura, a condição social, a religião, muitas outras coisas, etc, etc. Eu vou-vos dar alguns exemplos que podem ser comuns ou não a cada um de nós. Um deles é este: que desafios terei que enfrentar? Que surpresas me aguardam neste novo ano? Que medos terei que enfrentar? Que oportunidades me surgirão? Que mudanças ocorrerão na minha vida? Vou conseguir o emprego? Vou entrar na faculdade, isto para os mais jovens? Vou conseguir a colocação para a qual tanto me preparei? O meu relacionamento com A ou B vai prosperar ou vai desmoronar-se? Eu não sei se algum de vocês já questionou-se com alguma destas questões no princípio do ano, mas provavelmente haverá alguns aqui que já tiveram questões como estas ou semelhantes. Cada um de nós vai ter que decidir quais as prioridades a adotar para dar o melhor rumo possível à sua vida. Essas escolhas que nós fazemos podem receber orientações dos técnicos, dos professores, dos pais, dos amigos, e essas ajudas podem ser preciosas, mas há uma decisão final que será individual. Cada um de nós tem que tomar a decisão final. Podemos escolher muita informação, mas no fim, cada um de nós tem que tomar essa decisão. Meus irmãos, estou a falar para cristãos. Se reconhecemos que a vida não está nas nossas mãos e que não somos senhores do tempo em que vivemos, então poderemos considerar que o Criador abriu mais uma porta a todos os que chegaram a 2014. E devia de ser nesta perspectiva que havíamos de pensar esta manhã. Se chegámos a 2014 é porque Deus abriu-nos mais uma porta para que todos nós pudéssemos passar. Quando alguém bate a uma porta e ela se abre, significa alguma atenção que alguém nos está a dar. Quando ela se franqueia, no mínimo é sinal de cortesia, mas pode ser muito mais. Pode ser uma alegre saudação de boas-vindas, ou ainda o gesto que nos diz quanto éramos aguardados. E eu creio que todos nós já sentimos esta experiência. O abrir de uma porta tem muito que se lhe diga. Se ela só entra e abre, o que é que nos diz? Que a pessoa está receosa. Primeiro quer saber quem está do lado de lá. Mas quando essa pessoa abre só uma frinchinha e vê que é alguém que efetivamente quer muito bem, o que é que acontece? Imediatamente sacode-se a porta. E isso é uma demonstração que efetivamente nós éramos muito bem, éramos aguardados. Meus irmãos, como eu disse há bocadinho, Deus franqueou-nos mais um ano. E Ele está nas nossas mãos para vivê-lo segundo a sua vontade. Para aqueles que compreendem e aceitam que este novo ano, que é mais uma porta que Deus lhe abriu, gostaria de vos ler um texto esta manhã. E está revelado por Jesus à igreja de Filadélfia. E eu gostaria que lêssemos esse texto connosco em conjunto esta manhã. Perdão, esse texto é extraído de um tempo, de uma igreja que não é do nosso tempo.
mas é para a Igreja de Deus, e eu queria que ela fosse sentida como se fosse para os nossos dias. O apóstolo João recebe esta mensagem na ilha de Patmos, e no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 8, permitam-me que eu respigue aquilo que me interessa neste momento. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E então eu leio o respigar do texto. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Meus irmãos, o que Jesus está aqui a transmitir à sua igreja, através do apóstolo João, é que ninguém vai fechar aquilo que ele abriu. E ninguém vai abrir o que ele fechar. E isto é uma maravilha para todos os crentes. Porquê é que isto acontece? Porquê é que nós acreditamos nisto? Porque Cristo é soberano. E se cremos que Cristo é soberano, não temos dificuldade nenhuma em entender isto e aceitar. No Evangelho de São João, há outro texto que vai também falar da porta. O Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 9, e eu espero que cheguem lá. Evangelho de João, capítulo 9, Jesus, aqui é Jesus a falar mesmo. E reparem que Jesus está aqui também a falar da porta. Ele, em determinada altura, o que é que nos diz? Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salva-se. Permitam-me ler numa linguagem um bocadinho diferente. É como uma ovelha que entra e sai no curral e encontra pastagens. Não gostam desta frase? É interessante. O que é que diz o texto? Diz que a ovelha entra e sai no curral e encontra pastagens. E Jesus está a dizer que é a porta. É interessante, não acham? As pastagens, o que é? O que é as pastagens para a ovelha? É o seu alimento. Para nós, porque Jesus, quando está aqui a falar, está a falar de uma forma figurada. O que Jesus está aqui a dizer, meus irmãos, no sentido figurado, é que os fiéis que vivem na sua casa, porque se Jesus é a porta de entrada na sua casa. Ele está aqui a dizer que os fiéis que vivem na sua casa, o que é que acontece? Encontram sustento. As pastagens é o sustento das ovelhas. Portanto, os que vivem na casa do Senhor, que usam a porta que é Jesus, eles encontram o seu sustento. Agora, meus amigos, o que é este sustento? É tão amplo. É tão amplo. Pode ser aquele sustento que nós temos cotidiano, mas é muito mais do que isso. O sustento que aqui está é o sustento espiritual. É também o sustento físico, porque quando Jesus diz que é a porta, para aqueles que entram e saem por essa porta, eles têm o seu sustento garantido. Meus amigos, com isto eu gostava de vos dizer o seguinte, e ouçam bem. Não são as pessoas, nem os empresários, nem mesmo os governos ou as nações que vão ditar a minha ou a tua história neste mundo. Sabem quem é? É Deus. Se nós acreditarmos na palavra do Senhor, nestes textos que acabamos de ler, eu vou repetir. Não são os empresários, não são as pessoas, não são os governos, não são as nações que vai ditar a minha história, a tua história neste mundo. É Deus. Deus é que a vai ditar. A dificuldade para Deus está em que, por vezes, nós perdemos muito tempo em tentativas para seguir o nosso próprio caminho. E essa é a única dificuldade que Deus tem em relação a cada um de nós. Algumas vezes nós forçamos portas que estão fechadas. Outras vezes ignoramos aquelas que nos foram franqueadas. O desafio que vos faço esta manhã, meus irmãos, é o seguinte. Aceitem entrar pela porta que Jesus abriu este ano. E se aceitarem entrar por essa porta que Ele nos abriu, Ele vai fazer maravilhas na nossa vida. Sigam o caminho que Ele vos indicar.
Sabem porque Ele vai fazer maravilhas? E Ele pode fazer maravilhas? Porque Ele conhece o futuro. Ele vê muito mais adiante do que nós vemos. E Ele quer iluminar o nosso caminho. E, portanto, meus amigos, precisamos é de entrar pela porta que nos está franqueada. Meus irmãos, diz-nos a palavra de Deus que Enoque andou 300 anos com Deus. Diz para aí, andou Enoque 300 anos com Deus. O desafio que eu vos trago esta manhã, para mim e para ti, é o seguinte: é que não andemos 300 anos com Deus, porque humanamente hoje isso é impossível. Mas o que eu vos queria fazer como propósito era que andássemos os 365 anos de 2014 com Deus. Dias com Deus. E querem saber uma coisa? Só faltam 347 dias. Porque 18 já estão no passado, ou 17 dias e meio. Já não faltam todos. São 347 dias. Vivamos essa experiência um dia de cada vez. Jesus conhece-nos bem. E Ele conhece as nossas fraquezas. Mesmo assim, Ele abriu mais uma porta para nos ajudar. Meus amigos, eu preparei este culto para aquele irmão que se sente o mais fraco dentro da igreja. Porque eu vou-vos trazer da palavra do Senhor uma mensagem especial para essa pessoa. Para aqueles que se sentem fracos. A palavra do Senhor dá-nos uma força extraordinária se nós a interiorizarmos. Porque é importante nós compreendermos que Deus ama-nos de uma forma tal que nós, mesmo que sejamos aquele cristão mais débil, esse amor é de tal maneira abrangente que nós, através da sua palavra, podemos reconhecer. Reparem que no capítulo 3, do versículo 8, eu li o que me interessou, mas agora quero mais qualquer coisa. Vamos ao capítulo 3 do Apocalipse e ele começa assim. Na primeira parte, ele diz-nos assim: eu bem conheço a tua vida. Apocalipse, e mantenham-se lá que ainda vamos lá ler mais alguma coisa. Capítulo 3, versículo 8 do Apocalipse. O mensageiro, a testemunha verdadeira, está a dizer assim: eu bem conheço a tua vida. Isto pode ser muito interessante. Mas reparem como é que ele termina o texto, a última parte. Eu sei que vocês são fracos, mas têm-se conservado na minha doutrina e não me renegaram. Meus irmãos, aqui demonstra o amor de Deus por cada um de nós. Ele está aqui a dizer: eu sei que tu és fraco, mas há aqui uma coisa muito importante. E reparem que ele termina dizendo: tens-te conservado na doutrina e não me renegaram. Meus irmãos, meu irmão, se consideras um cristão fraco, é para ti, que não sou eu que falo, que Jesus está a falar esta manhã. Esta mensagem foi enviada à sua igreja no tempo da igreja de Filadélfia, mas ela é extensível a todos nós, porque sempre haverá cristãos mais fortes e cristãos mais fracos. Nesta mensagem ele revela-te um segredo da sua palavra. O segredo é que aconteça o que acontecer à tua vida, é muito importante que te conserves na doutrina. Por vezes isso entristece-nos. Quantas vezes nós falamos com irmãos e notamos que a sua fé está abalada, porque a vida tem-lhe sido amarga, e reparamos que está a deixar cair os braços, a sua fé está a fracassar. Mas, meus amigos, esta mensagem de hoje quer nos dizer o seguinte: aconteça o que acontecer, é muito importante que não ponhas em questão a doutrina. E se não reparem, e só um à parte, não têm reparado que a doutrina está sendo posta em questão? É o conselho que Jesus dá a cada um de nós esta manhã. O que é a doutrina? Alguém poderá dizer. A doutrina é tudo aquilo que aprendemos da sua palavra. É aquilo que nós normalmente chamamos o pão da vida. É o tesouro que devemos amealhar desde a tenra idade
e deve ser guardado na memória ou no coração. Meus amigos, quando eu não tenho nenhum tesouro, mas se eu tivesse um tesouro, onde é que acham que eu deveria colocar o meu tesouro? Aqueles que têm tesouro, onde é que colocam o seu tesouro? No lugar mais seguro da sua casa, ou no banco, ou em qualquer outro sítio. Mas o lugar do tesouro é o lugar mais seguro que nós podemos encontrar. É aí que nós colocamos o tesouro. Meus amigos, era isto que eu queria vos queria dizer esta manhã. É importante, aconteça o que acontecer, nós devemos guardá-lo no lugar bem firme, para que ninguém nos possa roubar. Apocalipse 3:11 diz-nos mais alguma coisa de importante relacionado com este tema. Capítulo 3, na mesma, versículo 11 diz assim: a testemunha fiel e verdadeira continua. Eu vou chegar dentro em breve. Guarda com firmeza aquilo que adquiriram, para que ninguém vos possa tirar a coroa da vitória. Guarda com como? Com firmeza. O que adquirimos é alguma coisa que nós temos que adquirir. Mas depois de adquirir, não podemos deixar cair de qualquer... Temos que agarrar com todas as nossas forças, com firmeza, aquilo que nós efetivamente adquirimos, que é o Evangelho, que é a doutrina do Senhor. Meus irmãos, podemos passar por dificuldades, em desespero, pôr em causa muitas coisas, inclusive a doutrina. Mas o conselho primordial que nós temos hoje está no versículo 8, última parte. A doutrina pode ser posta em causa em determinada altura da nossa vida. Mas a coisa mais preciosa que este texto nos está a dizer é o seguinte: podemos estar lá embaixo, mas o mais importante, que alguém quer dizer o que é? Como é que termina? Nunca o renegar. Porque sabem porquê? Porque se nós não renegarmos o nosso Mestre, e Ele ainda tem capacidade para nos recuperar. E é por isso que isto deve ficar bem patente na nossa memória. Podemos estar desiludidos com a igreja, com os irmãos, com tudo o que nos rodeia, mas nunca renegar o nosso Mestre. A vida na Terra é cíclica, tal qual é, por exemplo, nós vivemos no hemisfério norte. O ano começa com o inverno, depois vem a primavera, depois segue-se o verão e por fim o outono, com os ventos oivantes que barrem a terra. Já ouviram com certeza ouvir esta palavra, os ventos oivantes? São daqueles que metem medo, aqueles que sopram com toda a força. Meus amigos, mas como eu disse, as estações do ano têm todas estas características. A vida espiritual também pode se assemelhar um pouco às estações do ano. Tem dias maravilhosos, como são os da primavera, tem dias quentes, como os do verão, o inverno arrefece, o outono, por vezes, abala-nos e faz-nos temer. Os crentes que não estão imunes aos ventos que sopram na sua freguesia ou na sua paróquia, ouçam, portanto, todos nós, meus amigos, podemos fazer aqui um exercício, não os vamos pôr a falar, mas ouçam os mais velhos, aqueles que aqui estão e que poderiam partilhar connosco histórias que mostram como eram difíceis os tempos que já viveram, mas certamente que vos irão também contar como o Senhor os ajudou. Porque eles, como já viveram mais tempo, já viveram invernos, já viveram os tais ventos oivantes que os fizeram tremer. Mas, provavelmente, eles têm histórias para nos contar como é que o Senhor os ajudou. E Ele pode ajudar. Portanto, porque nós não estamos livres desses ventos. Eles passam na nossa freguesia, eles passam na nossa paróquia, passam na nossa casa. Meus irmãos, o Senhor deixou promessas maravilhosas para o seu povo na sua palavra.
o profeta Jeremias, no seu livro, tem um título que diz assim: O Senhor salvará o seu povo. E se nós lermos o texto que eu vos trouxe esta manhã, vamos pensar que quão importante é nós termos isto bem presente. No capítulo 46 de Jeremias, versículo 28, e eu espero que encontrem e depois irei ler na versão que tenho aqui comigo. Capítulo 46, versículo 28. Jeremias 46, 28. Então eu leio: Povo meu, não tenhas medo. Eu estou contigo. Vou destruir todas as nações por onde te fiz espalhar. E ainda que tenha que te dar o justo castigo, porque foste realmente culpado, a ti não te destruirei. Como é que termina o texto na vossa Bíblia? Palavra do Senhor. Não acham interessante este texto? Provavelmente Deus tem que nos deixar passar por algumas dificuldades. É o que diz o texto. Ainda que tenha que te dar o justo castigo, porque foste realmente culpado, a ti não te destruirei. Porquê? Porque não os renegaram. Deus ainda tem capacidade de os recuperar. E às vezes Deus permite que o fogo derreta o metal. Para quê? Para que é que o fogo derrete o metal? Para o limpar. E às vezes Deus permite isso. Mas o que Ele nos diz é que a ti, nunca, a ti não te destruirei. Porquê? Porque tu não o renegastes. E portanto o Senhor está, a sua promessa é esta: não te destruirei. Não te destruirei. E é a palavra do Senhor que fala. Não é o pregador, não é a Bíblia, é a palavra do Senhor que fala. Meus irmãos, a história do povo de Israel, quando saiu do Egito, retrata bem isto. O povo de Israel ia iniciar uma grande caminhada. Apesar de ser um caminho pelo qual nunca havia passado, não deviam temer nenhuma experiência, por mais estranha que se tornasse. E já repararam num pormenor? Se bem lerem e se conhecem bem esta história, Moisés não pediu ao Senhor um mapa, nem um GPS, para fazer aquela viagem. Não pediu estradas abertas, nem sequer terrenos aplanados. O que é que ele pediu ao Senhor? Que o Senhor o acompanhasse. Ele ia atravessar um deserto. Não é fácil. Eu sei o que é um deserto, mas é um mini deserto. Mas deu para entender um pouco o que é estar num deserto. E isso era a viagem do povo de Israel. E reparem que Moisés não pediu todos esses elementos que seriam muito importantes, uma bússola, tantas outras coisas. O que ele pediu ao Senhor foi que o acompanhasse. Moisés reconheceu que com a sua própria força não conseguiria atravessar o deserto e chegar à terra prometida. E isto é interessante. A Sra. White, no livro Patriarcas e Profetas, capítulo Idolatria no Sinai, diz o seguinte, eu estou a dar-vos o nome do capítulo, porque a paginação por vezes não coincide. A página do livro que eu consultei é o 285. Ela diz assim: Moisés conhecia, ouçam bem, Moisés conhecia bem a perversidade e cegueira daqueles que foram postos sob o seu cuidado. Ouviram as palavras? Eram perversos e eram cegos. Cegos não dos olhos, eram cegos espirituais. Sabia das dificuldades com que devia lutar. Mas tinha aprendido que para poder triunfar com o povo, devia ter o auxílio do Senhor. Isto é o que a Sra. White diz no capítulo Idolatria no Sinai. Moisés estava tão ciente disso que se manifestou claramente no diálogo que teve com o Senhor. Vamos ler, que vale a pena. Êxodo 33:15. Reparem, Moisés tinha uma grande tarefa pela frente. E ele sabia com quem
podia contar na terra os homens e as mulheres que estavam com ele. Sabiam qual era a igreja que tinha para transportar para a terra prometida. E então ele diz assim, capítulo 33, versículo 15. Permitam-me que eu leia nesta versão. Se tu não nos queres acompanhar, não nos obrigues a sair daqui. Estas palavras têm muita força. Era uma ordem de Deus para tirá-los do Egito e levá-los à terra prometida. E ele foi tão perentório como isso. Por outras palavras, melhor é morrermos aqui do que ir para Canaã sem a tua presença. Era isto que Moisés estava a dizer. Reparem, meus amigos, meus irmãos, a força destas palavras. O que é que estava dentro daquela cabeça, daquele homem, para ter uma saída como esta? Se tu não nos... Eu vou ler outra vez. Se tu não nos queres acompanhar, não nos obrigues a sair daqui. Moisés era provavelmente a personagem que humanamente estaria mais bem preparado para realizar a enorme tarefa de levar o povo à terra prometida. Ele tinha tido toda uma vida de preparação como filho da filha de Faraó para ser, entre aspas, o possível rei do Egito. No entanto, ele implorou que uma revelação mais clara da vontade de Deus e a certeza da sua presença. Imaginem, um homem que estava preparado para a guerra, um rei é preparado para todas as coisas de um país, e ele provavelmente estaria preparado para isso. Mas é claro que ele diz que efetivamente, se ele não tivesse a certeza da presença do Senhor, ele preferia ficar no Egito. Meus irmãos, meus amigos, estamos a iniciar um novo ano. Não sabemos o que vamos enfrentar, mas Deus sabe. Ele não só sabe o que vamos enfrentar, como também está consciente tanto das nossas forças como das nossas limitações. Ele não ignora a distância que temos a percorrer, nem os sonhos que temos para viver. Sabe também as lutas e cansaços que vamos sofrer. Conforme lermos anteriormente, Moisés tinha um povo para tirar do Egito atacado de perversidade e de cegueira. A testemunha fiel e verdadeira declara que os membros da igreja de Filadélfia eram quê? Eram fracos. Os mais pessimistas, ou se calhar realistas, poderão dizer que somos fracos, que somos uma igreja fraca, que estamos muito longe de atingir os objetivos. Ou até podem dizer que estamos fracos no que diz respeito às coisas espirituais. E meus irmãos, e isso pode ser um facto. No que diz respeito às coisas espirituais, isso pode ser um facto. Mas, nesta instabilidade, o conselho da testemunha fiel e verdadeira é que eu vou lembrar, é que nos conservemos sempre na doutrina do Senhor. Acima de tudo, que não o abandonemos. Meus amigos, este é o conselho que o Senhor nos traz esta manhã. Poderemos ser uma igreja fraca, mas é importante que a doutrina seja sempre amealhada. Mas se a doutrina fracassar, acima de tudo, não abandonemos o Senhor. Na explicação da parábola do semeador, está bem presente nas nossas memórias, porque nós estudámos isto semana passada na escola sabatina, Jesus esclarece que a semente que caiu à beira do caminho não foi absorvida pela terra. Por outras palavras, não foi guardada no coração. E o que é que aconteceu? No Mateus 13,19 diz o seguinte: veio o maligno e a arrebatou. Portanto, a parábola diz-nos o que é? Que nós temos que ter muito cuidado quando recebemos o alimento espiritual. Essa semente deve entrar no nosso coração e frutificar.
Porque se nós a deixarmos assim um bocadinho de lado, o maligno vem e arrebata. É importante que guardemos a doutrina como um tesouro, porque o inimigo está sempre pronto para arrebatar. Minha irmã, meu irmão, guarda o que tens para que ninguém, nem mesmo o inimigo, te rouba a tua coroa. É o conselho de São Paulo. Deus teve sempre cuidado especial com o seu povo através de todos os tempos. Ele é a consolação que vos quero deixar da palavra do Senhor esta manhã. Estes textos provam que Deus está desejoso de cuidar de nós e de nos proteger. Para um crente, a diferença que poderá haver entre um ano que já passou e o que está a iniciar é que a diferença, portanto, para os anteriores, é que este ano, para um crente, para o 2014, está mais próximo da vinda de Jesus. E isto deve ser o que deve nortear a nossa vida. 2014 está mais próximo da vinda de Jesus que 2014, do que 2013. Se avançarmos sós, a conjuntura aponta para probabilidades pouco risonhas. Mas se seguirmos o exemplo de Moisés, poderemos viver mais um ano com o sentimento de paz, de tranquilidade, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Quando temos a certeza que Deus está connosco, enfrentamos com mais confiança qualquer dificuldade. Seja ela frio ou calor, sol ou chuva, vales ou montanhas. Porquê? Porque Deus não muda. Ele conhece o nosso caminho. Ele tem a mesma disponibilidade hoje que teve então com Moisés e com o povo de Israel na caminhada para a terra prometida. Ele pode voltar a usar a nuvem quando o sol estiver a escaldar. Ele pode voltar a usar a coluna de fogo se ficar frio ou escuro para nos aquecer e iluminar. Porque Deus é todo-poderoso. Ele é o mesmo do tempo do povo de Moisés que hoje. E, meus amigos, eu vou-vos deixar com uma mensagem da Sarah White relacionada. Eu peço que a ponham no PowerPoint, porque assim leem todos e conseguem interiorizar melhor. A Sarah White escreveu, relacionado com o Apocalipse 3:8, escreveu esta mensagem em 9 de julho de 1908. Portanto, já lá vão muitos anos. E ela, se alguém quiser encontrar, encontra-se na meditação matinal de 2001, que é E Recebereis o Poder. E é com este texto que eu vos vou deixar esta manhã para refletirmos, para sabermos como é que devemos enfrentar a nossa vida. Porque este texto tem aqui muita mensagem para nós compreendermos como é que é possível viver em paz mediante as dificuldades. E então eu leio: agradeçamos a Deus de coração, alma e voz, e aprendamos a chegar-nos a Ele como por uma porta aberta, crendo que podemos ir livremente com as nossas petições e que Ele ouvirá e atenderá. E é por meio da fé viva no seu poder para ajudar que receberemos forças para travar as batalhas do Senhor com a confiante certeza de vitória. Meus amigos, guardem este texto. Se puderem, guardem também os textos que vos apresentei da palavra do Senhor. As dificuldades poderão chegar. Nós sabemos que o mundo irá de mal a pior. Mas se nós tivermos a nossa confiança, se nós tivermos o nosso tesouro bem guardado, nós poderemos vencer. Mas ainda que o nosso tesouro esteja em risco, o conselho que a Testemunha Verdadeira vos deixa esta manhã, meus amigos, para ti e para mim, é, acima de tudo, nunca renegar o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Amém. Para finalizar o culto esta manhã, vamos continuar a louvar a Deus cantando o hino Louvemos o Rei, número 10. Oh
Deus, amantíssimo Pai, agradecemos-te muito pela tua palavra. Agradecemos-te muito pelo teu poder e amor para com o teu povo e os teus filhos nesta terra. Senhor, queremos muito estar contigo na pátria eterna. Sabemos que temos dificuldades, sabemos que estamos em terreno hostil, mas, Senhor, te peço, cada um dos presentes, cada um daqueles que nos ouviram através da internet, acima de tudo, que nunca te possamos renegar, Senhor. Mas, se tivermos um baixo na nossa vida, dá-nos mais uma oportunidade para recuperar. E assim, Senhor, as experiências difíceis possam trazer um alicerce mais profundo na nossa fé. E como teus filhos, Senhor, possamos estar no meio da dificuldade, confiantes que tu nos amas, que cuidas de cada um de nós. Precisamos efetivamente entrar pela porta que nos foi franqueada. E tudo o resto será feito por ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser humildes para te ouvir, para estar atentos à voz do teu Santo Espírito e seguir as tuas orientações na nossa vida. É que humildemente peço por Jesus Cristo. Amém.